Tem muito livro, bem feito inclusive, livros interessantes, que ensinam muitas coisas sobre a nossa vida secular, sobre a nossa vida que não está relacionada com as coisas cristãs e que falam sobre como a gente tirar o máximo da vida, como atingir o nosso maior potencial, como, enfim, você ser o melhor homem, a melhor mulher que você pode ser para uma vida que não é cristã. Mas como é que a gente sabe o que a gente pode fazer nos caminhos de Deus? Porque eu quero falar uma coisa para você, você veio para acrescentar a terra, não só para consumir os recursos que ela tem. Deus não te colocou aqui só para consumir os recursos da terra. Deus te colocou para acrescentar, para você poder trazer bênção para outras pessoas e aumentar a obra de Deus aqui nesse mundo. Ou seja, você veio para servir. Você veio para servir. Então, uma coisa que a gente queria falar aqui para você é o seguinte: tira um pouco essa angústia do seu coração de saber exatamente o que você veio fazer aqui na Terra, com quem você tem que falar, onde é que você tem que ir, se você tem que montar uma igreja, se você tem que virar pastor, se você tem que cantar no louvor, ou se você tem que fazer alguma coisa, você tem que evangelizar pessoas. Para de pensar nisso, só pensa que você tem que servir a Deus. Porque servir a Deus é fazer as boas obras aqui nesse mundo, é ter fé nele, é amar a Jesus Cristo e ajudar as pessoas. Então não tem uma regra, não tem algo que não, você só vai ser pastor, você só vai ser ministro, você só vai ser profeta, ou então só aqueles que só foram separados é que não, você tem que montar uma igreja e sair pregando para todos os países. Não tem uma regra. Isso quem vai conversar com você, quem vai te tocar e quem vai mover com você é o Espírito Santo de Deus, é Deus falando com você. Agora, se você ficar ansioso, se você ficar tão preocupada ou tão preocupado com isso, capaz de você ficar tão tenso, a sua mente bloquear o que Deus quer fazer na sua vida. Então, pensa um pouco, a gente vai ainda destrinchar um pouquinho esse assunto para você, mas começa pensando, respira fundo, eu estou aqui para servir a Deus, estou aqui para servir a Ele, tá? E olha, a gente recebe muito questionamento sobre isso, né? Muito, é uma das maiores coisas que a gente tem. Acho que é uma das coisas que as pessoas mais perguntam, falam, mas eu não sei qual é o propósito de Deus na minha vida. Eu não sei qual é o meu chamado. Não sei qual é o meu chamado. O seu chamado é servir a Deus. Servir a Deus pode ser feito de diversas formas e ele não tem só uma maneira de você fazer ao longo da sua vida, inclusive. Eu já tive um momento em que eu era mais usado por Deus dentro da igreja, depois um momento em que eu era mais usado por Deus na internet, falando das coisas de Deus. Você tem momentos diferentes, assim, sabe? Às vezes você está sendo usado para poder interceder por outra pessoa, mas o fato é você servir. Deus te criou para servir. Ali, olha como diz em Efésios, foi Deus quem nos fez o que somos agora. Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Ou seja, você servir também as pessoas de Deus, você servir ao povo de Deus, você ajudar ao povo de Deus, você deixar que Deus te use para fazer o bem para outras pessoas, você está fazendo a obra de Deus também. Muitas vezes você está cumprindo o seu chamado, só você não sabe que está cumprindo o seu chamado, e você fica tão ansioso para cumprir o chamado, que você não cumpre o chamado que já estava cumprindo. Pode parecer complicado, mas pensa um pouquinho, a gente fica tão angustiado que a gente esquece de fazer o bem para outras pessoas. A gente esquece de confiar em Deus e a gente esquece de fazer o bem para as outras pessoas. Então, espera um pouco, calma, confia em Deus, confia, entrega, não fica tentando controlar tudo e todos, e o que eu vou fazer agora, o que eu vou fazer depois, o que eu tenho que fazer isso, tem que falar. Entrega a Deus, confia em Deus e faz o bem para as outras pessoas, porque você assim está servindo a Ele. E quanto mais você vai se purificando, mais você vai praticando, mais Ele vai te dando direcionamentos específicos. Mais o Espírito Santo de Deus vai falando com você, o Espírito que está em você vai falando, vai te direcionando. Olha, faz tal coisa, não faz tal coisa. Eu me lembro, no primeiro dia em que o Espírito Santo me trouxe uma mentalidade cristã. Eu me lembro exatamente daquele momento. Porque tem uma coisa também, você acha que às vezes você fala, eu não sou pastor, não canto. Não, esses dons de revelação é para outra pessoa. Palavras de conhecimento, não quero nem chegar perto. Libertação, então, pelo amor de Deus, não é? Então, às vezes você fala, eu não sirvo para isso, ou então eu sou muito pouco para isso. Você se rebaixa e não se acha merecedor daquele dom, daquela função. Enfim, eu pensava um pouco isso. Eu falava assim, não, eu gosto de louvar, eu gosto de cantar, isso é legal e tal. E o Bruno falava assim, não, mas
eu tenho mentalidade cristã, eu tinha umas pregações que eu colocava na internet, eu quero voltar a fazer isso, mas eu queria que você fizesse comigo. Eu falava, não, eu vou pregar? Como eu vou falar? Imagina, se eu falar alguma coisa errada, imagina se eu influenciar alguém de alguma coisa errada, o que eu vou fazer? Não, não vou fazer, é você, eu te ajudo, te apoio, fico ali, a gente prepara as coisas juntos, mas eu não vou falar nada, não vou falar nada e tal, não sei o quê. E a gente ficou, né? Deus começou a trabalhar no meu coração, o Espírito Santo começou a trabalhar no meu coração. Por quê? Porque eu estava pedindo, estava passando por esse processo. Ela falava assim, olha, você vai pregar, você vai falar as coisas todas que você preparou e tal, e no final eu faço um louvor. E eu já sabia que não ia ser assim. Eu já sabia, desde o início eu já sabia, tá? Porque esse é um projeto que já vem de muito tempo, assim. Eu já fiz outras pregações na internet, mas era em áudio, e eu queria voltar a fazer, e o Senhor tocou no meu coração de que era para eu fazer com a Tati. Eu já sabia, mas só que eu não ia atravessar os planos de Deus. Eu falei, tá bom, amor, a gente faz desse jeito aí, Isso. eu vou lá, vou pegar, e você vai louvar no final. Mas não desde o primeiro. Foi, não desde foi o assim. primeiro. Desde o primeiro ela já destrambelhou a falar. E aí, olha que legal, porque olha como Deus tem a sabedoria, Deus é tão perfeito. Eu amo o jeito que Deus faz as coisas. Porque assim, como é que Deus tocou no meu coração? Tati, vocês vão falar alguma coisa e você louva no final. Ou seja, aquela habilidade que ele já sabia que eu tinha um pouco mais de segurança, ele colocou no meu coração, você vai louvar no final. Aí eu fiquei mais tranquila, eu falei, louvar, tá bom, eu posso fazer isso, faço louvo no final. Só que foi um jeito de ele tocar no meu coração, de me mostrar que eu podia fazer, e depois ele foi me capacitando. Ele capacita os escolhidos, né? Ele não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. E ele foi me capacitando de uma forma tão linda, fui crescendo nisso, fui entendendo outras coisas, fui lendo, e aí tornou mentalidade cristã, que a mentalidade cristã é hoje. Tem uma outra coisa mais bonita ainda que eu acho, sabe? É que quando as pessoas na igreja falam muito que Deus capacita os escolhidos, sabe? Mas tem gente que fica esperando acordar capacitado. Deus vai me capacitar, eu vou ser usado, em algum momento ele vai me capacitar e eu vou poder fazer essa obra, e ele vai me mostrar que obra é essa, e no outro dia eu vou começar a cumprir o propósito de Deus na minha vida. E não é isso não. Deus capacita os que caminham. A gente começa a caminhar, vai fazendo a obra de Deus, vai servindo, e tem hora que você vai servir ajudando, tem hora que você vai servir cooperando com alguém que está fazendo a obra, tem hora que você vai servir fazendo coisas pequenas, coisas maiores, coisas diferentes e tal, e Deus vai te direcionando e vai te capacitando para aquilo, a ponto de Tati e eu começarmos o Mentalidade, e a gente sempre conversou entre a gente, né? Qual será o propósito de Deus para o Mentalidade? Será que o propósito de Deus é fazer esse canal ficar muito grande, alcançar muitas pessoas? Será que o propósito de Deus é fazer com que a gente fale com algumas pessoas específicas? A gente vai falar com casais, porque a gente é casal também? A gente vai falar com pessoas mais velhas, porque acaba que no outro projeto em que a Tati aparece, especialista, a gente acaba falando com pessoas mais velhas? A gente não sabe. A gente não sabe. O que Deus tem mostrado para mim cada vez mais, quanto mais a gente se permite ser usado no Mentalidade, é que uma coisa que ele quer fazer muito é que nós possamos quebrar muito da religiosidade. Então a gente vem, se senta e começa a conversar, porque não é uma pregação. Nós não estamos na igreja, nós estamos conversando e Deus vai usando e a gente vai quebrando uma série de religiosidades, mostrando que Deus está em primeiro lugar. Agora, onde a gente vai chegar? Não sei, não sei. Só o que eu sei é, eu e você fomos criados para servir a Deus. Às vezes ele fala para alguns de nós o que é que ele quer. Como ele falou, por exemplo, para Jeremias, tem ali, antes do nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu escolhi e separei para que você fosse um profeta para as nações. Como seria bom se fosse fácil assim, né? E aí eu estava ali de noite e o Senhor vem e fala comigo e fala, Bruno, eu preparei você para uma mentalidade cristã assim, 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 assim. Uhum. Esse, na verdade, é um processo de construção. O que eu quero te dizer é que, assim, eu nunca tinha pregado antes, nunca tinha tido esse tipo de contato antes, falar sobre isso na internet, nunca tinha feito isso, nunca preguei na nossa igreja, nunca nem fui líder de pregar qualquer coisa na nossa igreja. Entende como Deus vai capacitando? Eu nunca imaginei que eu poderia estar falando com você o que eu estou falando hoje. Né? Então, assim, é você também deixar um pouco das suas crenças, deixar os seus medos de lado e começar a confiar mais em Deus.
Confia em Deus, começa a servir, começa a fazer o bem, começa a dar o melhor de você para aquilo que você já faz. E uma coisa é, você muitas vezes, você não vai falar a palavra de Deus, você não vai louvar e tal, mas você leva Deus para as pessoas no seu emprego, você leva Deus para as pessoas da sua casa, você leva Deus para academia, você leva Deus, então você pode você tá no seu trabalho, às vezes, só de agir, a pessoa olha e fala, olha lá como é ser um cristão. Né? E assim, quer saber de uma coisa? A gente fala muito assim que Deus é um Deus de mistérios e você quer entender todos os mistérios dele. Se você entendesse todos os mistérios dele, ele não seria um Deus de mistérios, tá? Para começo de conversa. Então, ele é um Deus de mistérios e ponto final. Isso você tem que ter na sua cabeça sempre, né? E você, cada momento da sua vida, você vai ser usado de um jeito diferente, mas vai permitindo que Deus te use e se coloca, é isso que eu estou falando, se coloca caminhando para que Deus possa fazer. Não espera você estar perfeito, não espera as coisas todas estarem encaminhadas, não espera... por exemplo, a Tati falou assim, eu nunca tinha pregado. A gente fala tanto aqui que a gente não é melhor que você, que a gente não sabe tudo, que a gente não sabe as coisas, que a gente está aqui sendo usado e tal. E como é que você vai deixar esse Deus de mistério fazer a vontade dele? Porque você fala, Pai nosso que estás no céu, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade. Como que você vai deixar que seja feita a vontade dele se você está direcionando tudo, tá? Talvez Deus está te levando para falar com jovens, Deus está te levando para falar com casais, Deus está te levando para ser usado de alguma forma diferente e você está esperando outra coisa acontecer e não está deixando ele levar. Está tentando controlar tudo e, na verdade, os planos dele são muito maiores que os seus.